tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Faz tempo que eu não falo sobre isso aqui no canal, eu sei que vocês gostam. Inclusive tem uma playlist com vários vídeos linkados aqui na descrição. Mas o vídeo de hoje é uma novidade muito esperada, porque vai ser sobre Os Testamentos, que é um livro que é a continuação do conto da Aya. Sim, porque o primeiro livro é lá de 1985, mas ele acaba de ganhar uma continuação agora em 2019, que é essa aqui. Ele saiu aqui no Brasil em novembro pela Rocco, que tá patrocinando esse vídeo e que me mandou essa edição do livro antecipadamente pra eu ler e pra poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Tanto que se vocês forem ver, é uma cópia provisória ainda, tá dizendo aqui, né, prova de trabalho, texto em revisão, porque eles me mandaram pra eu poder analisar bastante antes de contar pra vocês mais sobre essa obra. Se você quiser comprar Os Testamentos, o link tá aqui na descrição, corre lá e bora pro vídeo. Ok, então como eu falei mais cedo, esse livro é uma continuação de O Conto da Aya. A gente teve lá o final do Conto da Aya e essa história se passa 15 anos depois. Só que o Conto da Aya era a história de uma mulher, da Offred. Nesse caso, a gente tem 3 mulheres contando as suas histórias nesse livro. Eu ainda não vou falar exatamente quais são essas mulheres, não vou dar muitos detalhes, mas uma delas está em uma posição de poder em Gilead, outra delas cresceu em Gilead e a terceira cresceu no Canadá. E aí você lê e fica pensando, como que essas histórias vão se conectar? Será que elas vão se conectar em algum momento? E sim, elas se conectam em algum momento. Calma que esse vídeo não tem spoilers, se tiver eu vou avisar. Mas como tá tudo no mesmo livro, você imagina que elas estejam conectadas por algum motivo, né? E o legal de você ter essas 3 histórias é que elas mostram perspectivas diferentes do que a gente já tinha visto. No Conto da Aya, a gente sabe muito agora sobre como é ser uma Aya, como elas se tornam Ayas, como que é o treinamento nos Centros Vermelhos, como que é a vida na casa dos comandantes. A gente conhece a fundo a história de uma Aya, mas a gente não vê muito ao redor de Gilead. Inclusive é uma das propostas, né, do primeiro livro, que é você ter uma história muito contida na Offred e um pouco que imaginar o resto. Mas agora a gente tem mais detalhes de Gilead contados sob essas perspectivas. E tem muita informação nova legal. Inclusive eu acho que eu devo fazer algumas atualizações nos meus vídeos explicando Gilead, porque tem muita coisa nova que dá pra gente abordar aqui. Outras castas, por exemplo, são mostradas com mais detalhes, tipo as pérolas, que são garotas missionárias, que na verdade são tias em treinamento, né? Elas vão ser missionárias em outros países e tentar cooptar outras mulheres desses países pra mudar pra Gilead. Olha que coisa doida. Meio que oferecendo oportunidades, dizendo que Gilead é uma terra que elas vão prosperar e tudo mais. E a gente sabe muito bem, né, que não é muita verdade. Mas é legal porque o livro mostra esses detalhes, essas outras pessoas que não eram tão apontadas no Conto da Aya. A gente também sabe mais sobre as tias de Gilead, que sempre foi uma coisa que me deixou muito curiosa. Por que as tias são como elas são? Como que mulheres aceitam prestar esse papel de fazer outras mulheres sofrerem, de torturar e de punir outras mulheres, né? E a gente nesse livro sabe muito mais sobre as tias. A gente sabe por que que algumas mulheres que tinham empregos normais no regime anterior se tornaram tias em Gilead, o que fez elas virarem tias, e também o que que faz agora jovens se tornarem tias, né? Porque como se passaram 15 anos, agora a gente tem aí uma geração de meninas adolescentes que não se lembram de como era antes de Gilead. Então são meninas que não aprenderam a ler nem escrever, que tiveram as aulas de coisas femininas muito tradicionais, que era o que elas poderiam aprender em Gilead, que tiveram toda a doutrinação imposta pelas tias. E como eu falei, uma das nossas personagens, protagonistas desse livro, cresceu em Gilead dessa forma, então a gente consegue entender muito mais o que acontece com uma criança que é criada em Gilead, né? Uma das coisas que essa personagem fala logo no começo foi algo que bateu muito em mim, né? Que mesmo a gente sabendo que as coisas são erradas, às vezes a gente pode ter memórias da infância que são memórias de afeto, que às vezes a pessoa mesmo crescendo numa situação horrível e percebendo que tem problemas, às vezes ela se apega. Então, as crianças de Gilead, elas estavam obviamente num sistema ruim, principalmente para mulheres, então para as meninas era pior ainda, mas elas ainda podiam, por exemplo, dar sorte de cair em um lar que tivesse pessoas que as amassem, que as tratassem bem, que elas fossem bem alimentadas. Então, às vezes, a memória de um regime que é altamente prejudicial e altamente restritivo pode ser um pouco manchada e afetada pelas memórias boas da infância. E, às vezes, as pessoas podem confundir as duas coisas. Não é porque a sua infância foi boa necessariamente que a situação ao seu redor, politicamente, economicamente, socialmente, era boa. Às vezes, você só teve muita sorte de conseguir ter uma boa infância em uma situação adversa. A estrutura de Os Testamentos é diferente da estrutura do Conto da Aya, porque no Conto da Aya a gente tinha a Offred narrando
narrando as coisas que aconteciam e também intercalando com os flashbacks da vida dela. Nesse caso, como a gente tem 3 personagens, às vezes é o capítulo de um, às vezes é o capítulo de outra, vai alternando. E a maneira como esses capítulos são narrados também é diferente, porque os formatos são diferentes. Por exemplo, uma vai usar uma estrutura meio de diário, que é até um esquema do diário que é feito em locais que você não tem câmeras de segurança, um esquema que quem curte 1984 vai reconhecer bem imediatamente, assim, que é aquela coisa bem proibida. Mas aí outra personagem vai contar a sua história por um depoimento que foi registrado. Então são formas diferentes de contar a história, mas elas se conectam em determinado momento. E uma coisa que é bem parecida com o conto da Aya é que no final, e eu não tô contando o final do livro, mas sim dizendo que tem no final do livro um epílogo, e esse epílogo também é um simpósio acadêmico em que se discute o que a gente acabou de ler. Então no conto da Aya eles discutiam as fitas da Offred, se elas eram de verdade, se eram uma fabricação, e aqui também existe essa discussão dos acadêmicos fictícios tentando ver se tudo faz sentido, tentando ver se essa história do diário é verdade mesmo ou não, que como eu falei no meu vídeo do conto da Aya junto com a Flávia, que inclusive eu gosto muito desse vídeo, é um clube de leitura que a gente fez, vai estar linkado aqui embaixo, é uma maneira que o livro traz da gente também pensar em como as histórias de mulheres são retratadas quando a gente pensa em registro histórico, né? Porque as histórias dos homens, principalmente os homens ricos ou politicamente importantes, elas normalmente estão escritas em registros, em documentos, em livros, em coisas que os acadêmicos valorizam, enquanto as histórias das mulheres, de minorias, normalmente são histórias orais ou histórias que são registradas de jeitos que não necessariamente são valorizados pela maneira que a gente pensa em história academicamente falando. E aí de novo vem a Margaret Atwood e joga isso na nossa cara, com alguém pegando o que a gente acabou de ler e questionando a veracidade de tudo. Eu sei de uma pergunta que vocês provavelmente vão me fazer nos comentários e eu já vou adiantar a resposta a ela, que é: Mikan, eu não li o primeiro livro, eu não li o conto da Aya, eu só vi a série The Handmaid's Tale. Eu posso ler esse livro? Sim, você pode. A primeira temporada de The Handmaid's Tale é equivalente ao livro O Conto da Aya. Tem algumas coisas que ficaram aí pra segunda temporada, na adaptação e tudo mais, mas se você viu a primeira temporada, você consegue entender esse livro aqui. Claro que eu recomendo que você leia O Conto da Aya também, porque eu acho que é muito legal e é engraçado como a série e o livro se complementam muito. A série é uma adaptação muito boa e muito fiel em vários aspectos, mas ela traz algumas coisas a mais e o livro também tem algumas informações que vale a pena ler pra complementar. Uma coisa que eu acho muito legal é que a Margaret Atwood, ela é bem envolvida na série, na adaptação pra TV. E aí tem algumas coisas que apareceram primeiro na série de TV e que vieram pra esse livro aqui. Então, não sei até que ponto foi pitaco dela, ou se ela pegou uma coisa que ela gostou na série de TV e trouxe pra cá. De qualquer maneira, tem coisa que não tem no primeiro livro, mas tem na série e agora apareceu aqui. Isso quer dizer que é tudo a mesma continuidade, que é tudo igualzinho? Não. Por exemplo, tem uma personagem da série de TV que ela aparece aqui bem diferente. A maneira como ela é mostrada aqui não condiz com o que aparece na TV. E aí acho que chega um momento que eu vou revelar quais são as personagens que estão nesse livro. Se você considera isso um spoiler, pode pular pro tempo que tá aqui na tela, tá bom? Ok, então quem são as 3 personagens que estão nesse livro? A que eu falei que cresceu em Gilead se chama Agnes. A que mora no Canadá se chama Daisy. Até aí ninguém reconheceu nada, né? Tá tudo bem. A primeira que aparece, e vocês vão reconhecer o nome imediatamente, provavelmente, é a Lídia. Sim, tia Lídia. Ela é a pessoa que tá em posição de poder que eu falei, e é ela que escreve o diário. Eu fiquei muito feliz de saber que a tia Lídia tá nesse livro, porque ela é uma personagem que eu sempre quis saber mais a respeito, e eu realmente fiquei surpresa com o que tem aqui. É muito mais complexo do que eu imaginei que seria a história dela, e eu, inclusive, achei mais legal do que o backstory que deram pra ela na TV. E as outras 2 personagens também tem uma conexão muito forte com o livro O Conto da Aya. Eu não vou falar aqui porque aí sim seria um spoiler, tá? Eu acho que algumas pessoas podem achar que só de falar que tem a tia Lídia é um spoiler, mas assim, esse outro que eu não vou falar é mais spoiler ainda. Então, se vocês quiserem saber, leiam o livro, porque vale muito a pena. E agora voltando pro público geral, pra ninguém pegar os spoilers. Esse livro, Os Testamentos, vai virar série de TV também, então a gente pode esperar por mais histórias no mundo de Gilead. E com certeza eu devo cobrir aqui no canal, porque eu sou fascinada por essa história que a Margaret Atwood criou, e eu espero que vocês gostem também, que queiram saber mais a respeito. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, o que você achou mais interessante, vamos conversar a respeito. Tenta dar uma disfarçadinha nos spoilers pra não estragar pro amiguinho, porque eu acho que vale muito a pena se surpreender com essa leitura. E caso você tenha se interessado, queira saber mais, queira comprar o livro, tem o link aqui na descrição. De novo, eu queria agradecer a Roku por patrocinar esse vídeo, e se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!